A regra dos 5 segundos nunca funcionou para mim. E nesse vídeo eu vou te contar por que que nunca funcionou e como que eu substituí essa regra para obter os mesmos resultados. Para quem não sabe, a regra dos 5 segundos, ela foi criada pela Mel Robbins, e ela escreveu um livro que é A Regra dos 5 Segundos, que é para quem procrastina. Então, é uma técnica, uma ferramenta para quem procrastina utilizar para parar de procrastinar. E eu já fui uma pessoa que procrastinava muito. Quer dizer que hoje em dia eu não procrastino nada? Não, procrastino sim, mas muito pouco. E eu sempre ouvia falar dessa regra dos 5 segundos, e eu gosto muito da Mel. E eu falei, ok, vou testar. E no que consiste a regra dos 5 segundos? Quando você tem ali o impulso para realizar algo que você precisa fazer para alcançar suas metas, seus objetivos, enfim, alguma atividade que você tenha para realizar. Quando você sentir, nossa, eu tenho que fazer, né, essa atividade. Daí você conta de 5 para 1, 5, 4, 3, 2, 1, levanta e vai realizar a atividade que você precisa. E segundo a Mel, isso funciona porque meio que o cérebro é lógico, e ali você está usando a lógica, né, da numeração, e também porque não dá tempo para o cérebro te dar uma desculpa para você não fazer. Só que comigo, quando eu fui utilizar essa regra, e das vezes que eu utilizei essa regra, quando eu estava lá, 5, 4, 3, 2, 1, 0, né? Tipo, vamos, levanta. Meu cérebro ria da minha cara. Ah, você acha que só porque você contou 5, 4, 3, 2, 1 eu vou levantar daqui? Não, não é assim que funciona. Então, para mim, nunca funcionou, e eu me sentia muito mal, me sentia frustrada, porque eu ouvia inúmeros relatos de pessoas que tinham utilizado essa técnica e, nossa, mudou minha vida, e agora eu não procrastino mais, faço tudo que eu tenho para fazer. E não funcionava para mim. Meu cérebro simplesmente ria da minha cara. Falava, querida, eu não vou levantar porque, né? Eu não vou fazer o corpinho levantar porque você está contando de trás para frente. Ou melhor, de frente para trás. Enfim. E aí eu falei, ok, não funciona para mim, tudo bem. Como que eu posso fazer para procrastinar menos ou não procrastinar o que eu tenho que fazer? E daí, depois de testes e experiências e praticando várias formas, eu cheguei a essas 3 formas, que é o que eu utilizo hoje, para não procrastinar o que eu preciso fazer. E principalmente as atividades que vão me levar a atingir os meus sonhos e os meus objetivos. Então, a primeira é a conversa interna. Para mim, para o meu cérebro, é muito mais lógico quando eu tenho que fazer alguma atividade, eu sei que eu tenho que fazer alguma atividade, eu tô ali procrastinando por algum motivo, eu tenho uma conversa interna, Jailma, sei que tá legal, você tá aqui fazendo o que você tá fazendo, que às vezes eu quero assistir uma série, ou às vezes a gente procrastina organizando a casa, fazendo coisas de casa, fazendo tudo menos a atividade que a gente deveria estar fazendo. Isso é procrastinar. Porque o procrastinador, ele não é preguiçoso. Se você tá aí, tá me ouvindo, e você procrastina, saiba que você não é preguiçosa ou preguiçoso. Você procrastina. E qual é a diferença disso? Uma pessoa preguiçosa, ela simplesmente não faz. E ela não tem nenhuma dor na consciência, nem peso de, ai meu Deus, eu tô aqui, mas eu deveria estar fazendo tal coisa, tal atividade. Não, ela não pensa isso, ok, só não vai fazer. Agora, quem procrastina sabe que deveria estar fazendo outra atividade que é mais importante do que lavar uma louça, por exemplo, do que estar organizando uma casa, porque você está aqui procrastinando, organizando a casa para não fazer o que você deveria fazer, porque às vezes isso que você deveria fazer é um pouquinho mais tedioso, é um pouquinho mais demorado, vai demandar um pouquinho mais do seu cérebro, de você pensar, enfim, inúmeras possibilidades pelas quais você procrastina. E eu também procrastinava. Mas eu tenho essa conversa interna, Jailma. Olha, eu sei que tá legal aqui, você tá fazendo isso. Se eu estiver arrumando a casa procrastinando, ok, é bom, a casa está organizada, mas você tem que fazer aquela atividade, porque ela vai contribuir para você alcançar aquele objetivo. Lembra daquele seu objetivo? Então, vamos agora? Para o que você está fazendo e vamos lá fazer essa atividade?
daí eu vou lá, levanto, faço minha atividade, ok. Porque isso também faz eu lembrar do meu comprometimento comigo, do meu comprometimento com os meus objetivos, do meu comprometimento com a minha vida. E daí é muito mais lógico e funciona muito melhor para mim, para eu não procrastinar. Outra opção que eu utilizo é colocar prazos para eu entregar, né? Seja lá o que for. Por exemplo, estou planejando uma viagem, o que for, gente, que a gente procrastina. Seja uma viagem, seja, eu tenho que arrumar o armário porque o armário está desorganizado, que é algo que eu não gosto de fazer. Então é algo que eu vou procrastinar até o último segundo. Mas que eu falo, tá, o armário tem quantas portas? Ok, se eu organizar uma porta aqui por semana, uma porta por dia, vai ser menos trabalhoso para mim e ao final de uma semana eu vou ter meu armário organizado, né? É uma forma de eu não procrastinar aquela tarefa. Ou que seja o meu trabalho, dentro do meu trabalho, ou qualquer outro tipo de atividade. Porque quem procrastina, e se você é procrastinadora, você sabe, você vai me entender, a gente espera até o último segundo para poder fazer. Eu lembro, na faculdade, quando eu tinha prova, e para quem não sabe, eu sou formada em biblioteconomia, né? Me formei, era a minha profissão antes de ser terapeuta holística. E daí na minha faculdade, vai ter prova amanhã. Gente, hoje eu estava estudando para a prova que vai ter amanhã. Tinha necessidade? Não tinha. Eu tirava nota ruim por causa disso? Não, mas gerava muita ansiedade. Meu Deus, eu tenho que estudar, cadê a matéria? E estudava tudo rápido para a prova no dia seguinte. Não é legal, é estressante. Mas eu fazia. Então, quem é procrastinador, a gente espera, se o prazo é daqui 10 dias, no 9º dia a gente vai sentar e vai fazer tudo. E vai entregar. Jailma, mas então tá ok, a gente entrega e faz tudo. Mas gera ansiedade, gera estresse, talvez você não vai fazer o seu melhor, porque quando você planeja antes, você consegue pensar melhor sobre aquela situação, ter várias ideias de como realizar aquela atividade, né? Então, funciona muito melhor e traz mais tranquilidade pra gente, pelo menos pra mim. Então, ter datas, colocar datas e também dividir uma tarefa grande em tarefas pequenininhas e ir colocando data em cada tarefa dessa menor para alcançar esse todo aqui, também funciona para mim e entra nessa segunda opção. Funciona muito mais, muito melhor. Então, por exemplo, eu tenho um curso para realizar. São quantas aulas esse curso? São 50 aulas o curso. Ok, então eu vou terminar ele daqui 2 meses, dá total. E para eu terminar, eu vou estudar uma aula por dia. Eu estudo uma aula hoje, amanhã eu faço um resumo dessa aula. Enfim, então até daqui 2 meses eu vou ter concluído o curso. Mas cada dia eu estou fazendo uma tarefa. E isso para mim funciona muito mais, muito mais. A terceira opção que eu utilizo no meu dia a dia é ter um checklist com microsucessos. Então eu tenho todos os dias, de 3 a 5 microsucessos, que são atividades, que são tarefas, que estão ligadas completamente com os meus objetivos, com as minhas metas do ano, seja a meta do mês, seja a meta da vida, não importa. Tá? Estão nesses 5 microsucessos do dia, ou 3, que daí vai depender. Então, se eu tenho uma lista ali de 15 atividades durante o dia para realizar, né? De tudo da vida. Mas eu sei quais vão estar lá na minha lista, no meu checklist de microsucesso. E é esse que eu tenho que fazer. Não importa, eu procrastinei a manhã inteira. De tarde eu sei que eu vou sentar e eu vou concluir esses microsucessos. Eu vou deixar de fazer uma outra tarefa porque a minha prioridade vai ser os meus microsucessos. E esses microsucessos estão ligados aos meus objetivos. Meu objetivo aqui de monetizar o canal, de alcançar 1.000 inscritos. Então, todo dia eu tenho microsucessos com relação a isso. Né? Pesquisar vídeos, gravar, seja editar, estudar para trazer algum conteúdo.
pensar dentro da minha experiência, o que eu posso trazer aqui para contribuir. Então, tudo isso tem ali todos os dias um checklist. E fora as outras metas de outras áreas da vida. E isso contribui demais. E como eu falei, é um micro sucesso, né? Então, eu celebro essa conquista, né? Quando eu vejo ali, eu finalizo o dia, eu dou check em todos os meus micro sucessos e falo, ai, nossa, eu agradeço porque eu concluí, porque eu sei que eu estou mais próximo de alcançar o meu objetivo. E isso já me deixa mais animada ainda, porque eu estou realizando, eu estou caminhando, eu não estou parada, procrastinando totalmente a vida. E eu já procrastinei muito a minha vida e eu tomei uma decisão lá atrás de não procrastinar mais. E como eu sei que eu tenho essa tendência a procrastinar, a ser procrastinadora, então a gente tem que ter ali algumas ferramentas para contribuir, né? E como eu fiz essa escolha, eu não escolho mais andar nesse caminho da procrastinação, então o que eu posso fazer? Tentei a técnica dos 5 segundos, tentei, mas não funcionou para mim. E uma coisa que eu queria falar aqui também, que me veio até na mente, quando a gente é adolescente e a gente quer ir em algum lugar, mas mãe, mas todo mundo vai, tipo uma festa. Todo mundo vai nessa festa. E aí a sua mãe vira e fala, mas você não é todo mundo, né? E é a mesma coisa com as técnicas e as ferramentas que chegam até nós, que a gente tem conhecimento. Não é para todo mundo. Não quer dizer que funcionou para 90% das pessoas que vai funcionar para você, que vai funcionar para mim. E tá tudo bem, né? Porque cada um é um ser único. Mas cabe a nós testar e experimentar novas ferramentas e novas técnicas sempre, para que a gente possa sair de algumas situações que a gente sabe que impactam a nossa vida, que a gente sabe que deixa a gente frustrada. E a procrastinar me deixava muito frustrada. Saber que eu estava procrastinando a minha vida, procrastinando os meus sonhos e os meus objetivos, me frustrava demais. E eu não queria estar mais naquele lugar. Então, ok, eu tenho essas ferramentas. Então, eu uso uma, ok, não tá, vamos partir para outra, e vamos partir para outra opção. E hoje em dia eu tenho essas 3 que são as que mais funcionam no meu dia a dia. E conforme você vai utilizando elas e vai procrastinando menos, e principalmente a técnica a ferramenta aí dos microsucessos, que todos os dias eu me sinto animada e eu comemoro algo, e isso me deixa ainda mais entusiasmada para fazer no dia seguinte, para não procrastinar no dia seguinte. Entende? Então eu hoje já penso, não, eu tenho que, olha, meus microsucessos de amanhã, ou eu faço no dia anterior ou quando eu acordo. Então se eu fiz no dia anterior, eu penso, nossa, meus microsucessos de amanhã é tal, tal, tal. Ok, eu vou fazer de manhã, eu vou fazer de tarde, quais outras coisas que eu tenho para fazer? Mas o meu foco é neles, né? Nesses microsucessos. E eu já fico animada no dia anterior, porque eu já estou animada porque eu realizei, e eu fico animada com o que eu vou fazer no dia seguinte. Então, são as técnicas que mais contribuíram comigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você, assim como eu, também procrastinava demais ou procrastina, já tinha ouvido falar dessa técnica dos 5 segundos, já tinha testado. Se você já testou, me conta aqui se ela funciona para você. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!